Deixa eu ver a conexão. Pessoal, vocês estão me vendo bem, né? Eu acho que eu vou mudar de lugar. Vocês estão me vendo bem? Sim? Tá ótimo. Não tá falhando não, né? Vamos esperar o Paulo entrar agora. Produção, alguém pode pedir o Paulo entrar? Eu não tô vendo ele aqui. Peraí, rapidinho. Ah, Paulo Brando. Tá aguardando. Oi, Paulo. Oi, Anne, tudo bom? Tudo bom e você? Eu tô aqui. É que é um Que cachorrinho, né? bom. Que bom estar falando com você, né? Meu parceiro aí de tantas. Então hoje a gente está trazendo na nossa live sobre fogo, né? O pesquisador Paulo Brando. O Paulo, ele é. Paulo, você me ajuda aí, que eu não. Paulo fez doutorado comigo, né? Junto com na Universidade da Flórida, né? A gente teve, inclusive, o orientador dele foi meu co-orientador, o Jack Putz. E o Paulo é um dos maiores pesquisadores e ecólogos de fogo do mundo, né? Que estuda as florestas tropicais, principalmente a Amazônia. Então, e o Paulo tem uma coisa muito legal do Paulo também, é que ele participou dos grandes experimentos relacionados à seca e fogo, né? Que enfim, foram desenvolvidos na Amazônia. Ele participou como peça-chave, assim, né, em ambos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, um pouco sobre o conhecimento, né, do Paulo, assim, sobre seca e fogo, né, e como essas duas coisas interagem. A gente vai falar sobre tipping point, que é esse ponto de não retorno, né, da floresta. A gente vai falar também sobre coisas que a gente viveu juntos, né, Paulo? Sim, Talvez a sim. gente pode até começar um pouco a falar sobre isso, né? Então, eu conheci o Paulo num evento do LBA em 2000, Paulo? 2000? 2001, por aí, né? 2003, eu acho, 2004. Foi por aí. E o Paulo, ele estava aprendendo a dançar forró. Hoje ele é um super dançador, dançarino de forró. E naquela época, bem, eu acho que eu vou deixar o Paulo falar e depois eu entro com quando eu estava fazendo o doutorado, que eu fui fazer o meu campo, né? Meu doutorado era sobre o impacto do desmatamento e da fragmentação da floresta, na suscetibilidade da floresta a incêndios e também qual é o efeito das mudanças climáticas para agravar, né, essa suscetibilidade das florestas aos incêndios. E o Paulo foi quem me acompanhou, né, nessa viagem. Foram vários e vários quilômetros que a gente rodou juntos, muitas aventuras, né, Paulo? A gente fala um pouquinho disso depois. Sim, sim. Então, Paulo, fala um Obrigado. pouco mais sobre você, assim, né, de como começou, desde aquele dia lá no LBA, rolou um lance assim entre a gente. Sim, sim. Obrigado, Anne, pelo convite. Parabéns por ter organizado essa live. A gente está na modernidade, época de novos tempos, novas ferramentas, novos approaches, né, para fazer divulgação científica. Então, parabéns. Super feliz de estar aqui e falar com você. Sim, eu acho que essas oportunidades que eu tive foram muito especiais de participar de grandes experimentos na Amazônia. Um tempo muito rico de pesquisa, de realmente entender a Amazônia, o que a gente estava perdendo em desmatar a Amazônia, aquele grande experimento do LBA,
de interação entre biosfera e atmosfera, com 5 componentes, gigantesco, né? Então, deu uma ideia muito boa de como esses sistemas funcionavam e toda aquela galera fazendo pesquisa. Eu acho que foi um tempo muito rico e aquelas conferências para a gente juntar conhecimento. E também treinar um forró e um brega, né, com você, que sempre foi sempre a Uhum. dançarina, a DJ da turma. E uma coisa, acho que especial daquela época, que sempre foi muito legal, foi te conhecer e falar, nossa, a Anne dos Satigos, que está em todo canto, é super gente boa, né? Super tranquila, e fica lá olhando. E eu acho que foi um aprendizado muito grande, que eu venho mais a parte de engenharia florestal, de entender um pouco de crescimento de árvores, fazer um pouco de conta e ver, medir a parte biofísica, e eu fui um pouco nessa linha sempre. E quando eu te conheci, eu falei, ué, a Anne não trabalha muito com isso e trabalha com fogo? Como assim? Né? E daí eu fui ler os seus trabalhos e falei, nossa, tem essa tal de Beta Becker, tem essa Anne Alencar, e ela realmente tenta entender por que as pessoas tacam fogo na floresta. Ela tenta entender o componente humano, geográfico, da complexidade. E eu estou muito fechadinho nesse canto, né? Do fogo, como a umidade muda, combustível, toda aquela coisa. E você não. Falou, bom, Paulo, mas tem gente que precisa tacar fogo para sobreviver, tem gente que é bandido, tem gente que está fazendo pasto, tem gente que não sabe ou fazer outra coisa, tem povos indígenas, tem diferentes cidades da fronteira, e eu assim, aham, aham, aham. Então acho que foi bem especial aquele momento, né, no começo dos anos 2000, que realmente eu acho que bateu a coisa, falou, bom, a gente está perdendo muita coisa importante, matando a Amazônia, e a gente precisa revolucionar para criar um novo modelo de desenvolvimento. Gente, eu tô com um problema cachorrístico aqui. O Paulo, ele é fanático por cachorro. E ele atrai, eu acho. Eu pensei que fosse um dos comentários com latido, daí eu falei, ué, será que tem latido para eu parar de falar e a deixa para você falar? Não, legal. Então, eu acho que é isso, assim, o Paulo, ele entrou, né, para a equipe do IPAM, num grande experimento, que é o experimento Seca Floresta, né? É um experimento em que, bem, naquela época, né, no início da década de 2000, ali, a gente sabia que a seca, ela tinha um impacto sobre as florestas, né? Em relação à mortalidade, etc. Então, toda essa discussão sobre o efeito das mudanças climáticas, do aquecimento global, como isso impactaria as florestas, né, da Amazônia. Então, como a gente não pode, e uma das coisas, né, desses efeitos que enfim, vários cientistas já publicaram nessa linha, mostrando que os eventos climáticos extremos que afetam a Amazônia eles, por exemplo, como o El Niño, eles estão ficando mais frequentes e mais intensos, né? Então, como que a grande pergunta, aí depois você vai me corrigir, hein? Como que as florestas responderiam a isso, né? Como que as florestas da Amazônia responderiam se a gente tivesse, ao invés de um El Niño forte a cada 10 anos, né, a cada, não sei, 15 anos, a gente tivesse El Niños fortes a cada 3 anos, né? E então, só que a gente não pode esperar esse tempo, né? A gente não pode esperar, senão daqui a pouco o Paulo, tipo de bengala, né, fazendo esses experimentos, medindo esses experimentos, a gente não tem como esperar. Então, o Daniel Nepstad, que foi o nosso orientador e mentor, montou esse experimento, que era um experimento e que excluía a chuva de 1 hectare de floresta, né? E aí foi quando o Paulo entrou, né? O Paulo entrou para estudar isso, o efeito, e que é justamente para a gente dar essa resposta, né? Para a sociedade que, olha, se o aquecimento global continuar assim, a gente vai ter eventos extremos mais frequentes, como que a floresta vai reagir, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, Paulo, para a gente, de alguns resultados desse experimento, de como ele acabou, de qual foi o processo. Eu vou fazer uma divagação aqui, Anne, falar um pouquinho da nossa viagem que a gente fez pelo Pará, cortando quase o Pará Ai, inteiro. gente, E eu pode acho que foi falar. super legal que a gente saiu de Belém, não foi? Daí a gente foi para Paragominas. Em Paragominas, você me levou para a famosa Fazenda Vitória,
que era um centro de pesquisa bem rústico, coordenado pelo Daniel Napster, pelo IPAM em geral, onde eu acho que vários desses experimentos começaram com Chris Yu, né? Se a gente vai na genealogia acadêmica, então a gente vai chegando lá em cima até o Jordan, não Michael, o Carl Jordan. Enfim, mas é super interessante que a gente chegou naquela fazenda, do nada você entrou em contato com o dono da fazenda e ele foi lá falar com a gente e falar, olha, eu lembro que o pessoal cavava poço nessa fazenda, eu lembro que o pessoal media, abraçava árvore nessa fazenda, eu lembro disso, daquilo. E eu lembro de uma história que o Daniel me contou, como começou a ideia do seca-floresta em geral, essa ideia de que florestas são super resistentes à seca e contribuem para o clima. Que ele falava, né? Porque quando eu comecei a ler os livros de ecologia, a gente lia que as florestas da Amazônia tinham raízes pouco profundas, que a maior parte das raízes ficavam ali pertinho do solo, na parte mais superficial. E daí falou, o Daniel me contou um dia que ele estava olhando para a Copa das Árvores, ele e o Chris Hill, lá nos anos 90, até no final dos anos 80, eu acho. Falou, ué, mas se tem raiz que não é muito profunda, como é que essas árvores têm uma folha verdinha no meio da estação seca? Não é possível, elas têm que ter acesso a mais água. E daí a mesma ideia, né? Que você tem a planta no seu quintal e você tem um vasinho bem pequenininho. Como é que a planta vai sobreviver um tempão sem ter um compartimento maior? E eu acho que a ideia do seca-floresta vem um pouquinho disso, de falar, bom, qual é a resistência dessa floresta? Primeiro, qual o efeito disso para o clima? De você conseguir ter raízes bem profundas. E revolucionou completamente a nossa ideia de serviços, ecossistemas para a nossa sociedade vindo da floresta. Que ao invés de contribuir um pouquinho de água, a gente viu que a floresta contribuía muita água para a atmosfera através de vapor d'água, de um processo que a gente chama bem chato de evapotranspiração. Isso é um grande ar-condicionado da América do Sul. E eu acho que foi uma importância muito grande. Daí vai para a linha que você falou, né? Bom, mas será que esse sistema consegue resistir tanta mudança que está acontecendo no planeta? Será que esse sistema tem um limite? Se a gente esquentar muito o planeta, se a gente deixar muito seco ou ter uma variação de clima muito grande, será que essas florestas vão continuar a prover esse serviço super importante? Porque quando ela cicla água, normalmente ela cicla carbono também, a floresta. Então elas são super entrelaçados, né? A floresta bombeando água para a atmosfera e fazendo comida para ela mesma. Então quando ela fixa carbono, é parte da comida e da casinha dela estrutural. Então acho que foi super legal ter esse grande conhecimento de que a floresta realmente podia ciclar muito mais água do que a gente pensava. E daí fazer a segunda pergunta, que é, mas será que tem um limite? E o limite, a gente esperava que teria algum limite, porque a gente está esquentando o planeta. Mais quente, o ar expande exponencialmente, que agora a gente já escutou bastante isso. Então, ele expande e cabe mais água no ar. E ele chupa água de todo canto. Ele chupa água das folhas, o ar chupa água das árvores, chupa água de todo lugar. E isso gera uma seca, com combustível, folha, mas as árvores também podem não ter a capacidade de prover essa nova demanda hídrica. E o seca-floresta foi um pouco para entender não só as secas, mas os limites que essas árvores têm com uma seca, ou um ambiente mais seco, ou um aumento da temperatura, que tudo isso aumenta o estresse hídrico das plantas. E eu acho que foi muito impressionante a primeira vez que eu fui na Floresta Tapajós, primeiro, né, dirigindo pela Flona, aquela estrada toda cheia de barro. Eu tenho certeza que você foi lá várias vezes, né, Anny? Eu olhando aquelas árvores super bonitas, umas castanheiras, os pequis. Para mim, o pequi era do Cerrado, não conhecia o pequi da Amazônia. E várias árvores super grandes. E, de repente, a gente chega no meio da mata, 5.000 painéis plásticos colocados no subbosque da floresta, fazendo um monte de casinha ali e divergindo a água que chegaria ao solo para outros locais. E ver aquele experimento no meio da Amazônia, eu tinha acabado a minha graduação ali, e ver, nossa senhora, que maluco que fez isso, quem teria uma ideia dessa, né?
Mas os resultados foram muito interessantes, né? Que basicamente são duas fases. A gente fala que a floresta é vulnerável à seca, a floresta não é vulnerável à seca. A floresta é muito resistente. Então a gente viu isso nesse experimento. Demorou para a floresta começar a mostrar sinais de que estava enfraquecida. Então isso a gente achou eu acho que um lado muito positivo desse experimento. Mas também a gente viu que a partir que tem uma resposta, a resposta não é linear. Você não pode prever, falar, olha, aconteceu um pouquinho aqui, então eu posso daqui 5 anos, essa vai ser o efeito final. Foi assim, está acontecendo uma coisinha, de repente, bum, o sistema mudou muito, 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 muito. E quando eu falo o sistema muda muito, é que as árvores grandes que eu tinha entrado na Flor Tapajós, olhando e vislumbrado com aquilo, elas morreram de uma vez, de repente. Com as árvores grandes morrendo de repente, tem uma mudança muito grande, né? Já falei bastante, né? Não, não, eu acho que super, super interessante, né? E aí a gente entendeu um pouco, como você falou, qual o papel da seca, né? De grandes secas ou de eventos de secas contínuos, né? Na floresta. Então, como você falou, né? A floresta ela é resistente no primeiro momento, mas tem um limite, né? Sim, sim, E o Seca Floresta mostrou que o limite de exclusão, né? A gente não excluía toda a chuva, né? Excluía um percentual da chuva, sim, sim. mas que realmente teve impacto. Então, e aí veio a outra grande pergunta, né? Mas e aí? Tipo, a floresta vai, se a gente, se tiver muita seca, vai ter tem muita seca, tem muito fogo, né? O fogo entrando na floresta, escapando das áreas desmatadas, né? E entrando na floresta. Então, será que se essa floresta começar a queimar, 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 né? O que vai acontecer com ela? E aí isso levou a um outro experimento, né? Aí você quer falar um pouco para a gente, assim, de como foi esse experimento e Eu queria como falar um surgiu? pouquinho, na verdade, do experimento Seca Floresta, o finalzinho e essa ideia do experimento que a gente chamava de savanização, mas a gente mudou o nome, tem que fazer. Mas quando a gente viu essa grande mortalidade de árvores, num artigo muito legal do Daniel, de 2007, a gente falou, ué, mas será que isso representa o que acontece durante secas? E daí a gente teve a seca de 2005 e cinco e a gente teve a seca de 2010. E realmente a gente via que tinha uma relação. O experimento era mais extremo, mas estava no mesmo padrão das secas que ocorriam na Amazônia. Não só porque durante a seca na Amazônia também fica mais quente, não é que só tem menos água. E quando a gente imagina, né, o impacto da seca ocorrendo em metade da Amazônia, mais da metade da Amazônia, se uma árvore morrer, Anne, por hectare, a gente está falando de milhões, centenas de milhões de toneladas de carbono que poderiam ir para a atmosfera. É muita coisa. Então, uma árvore grande morrendo a mais no hectare de floresta, a gente muda completamente o balanço de carbono do Brasil. O Brasil fica um grande emissor. Então, é super importante a gente manter essas árvores grandes saudáveis e morrendo na taxa que ela sempre morreu e não colocar mais estresse. Porque uma outra coisa que acontece não é só perder carbono, né? Eu acho que todo mundo que cuida de planta como eu em casa já esqueceu de aguar as plantas. E uma das primeiras respostas é que essas plantas jogam as folhas. Aí você vê um monte de folha caída ali perto dos vasos. E não é muito diferente com a floresta. Se não tem muita água, ela tem que, de alguma maneira, restringir a quantidade de água que é perdida. E uma das maneiras mais fáceis de fazer isso evolutivamente, foi de jogar folhas. Então elas jogam folhas. E daí vem um efeito muito perverso da seca, interagindo com ações humanas na Amazônia, que é, jogou folha, o que acontece? Entra mais luz, essa luz esquenta o ar, expande mais ainda o ar do que a gente via, né, em anos de seca, e tem todas aquelas folhas. Daí é tudo com a vontade de comer, né? Só falta o fósforo para começar um grande como é que fala? Churrasco na Amazônia, que é muito triste. Então a gente identificou esse ponto que a floresta, mesmo lá de Santarém, ficou muito inflamável, muito vulnerável ao fogo, suscetível ao fogo.
A gente falou, bom, mas e se queimar? Será que ela acaba, a floresta? Será que ela não tem adaptações para lidar com fogo? Será que realmente ela é destruída? Porque é muito difícil se estudar o fogo. A gente nunca sabe onde vai acontecer, a gente não consegue colocar os equipamentos antes, e de repente vem um fogo e, né, e destrói os equipamentos dos pesquisadores, e tudo isso acontece. Mas a gente daí falou, o Daniel falou, bom, vamos fazer em outro lugar, lá no sudeste da Amazônia, um experimento de fogo. Uma floresta um pouco diferente, que realmente você poderia queimar em anos, mesmo não de seca. Daí a gente foi para lá, na Fazenda Tanguro, que é o nosso grande experimento a céu aberto de pesquisa, que a gente estuda um monte de coisa além do fogo. E daí fomos lá de novo, né? Vai lá, prepara um trabalho gigantesco, né? Envolvendo Lisa Curran, Daniel Napster, Jennifer Bouch. Eu estava lá olhando e, e eu assim morrendo de medo, né? O que vai acontecer? A gente vai assim uma trabalheira para conseguir as permissões, as licenças de queima, fazer tudo direitinho. Vamos lá. Daí a gente chega, vamos lá. Bom, vamos começar, né? Uma brigada de incêndio gigantesca, os bombeiros da região, todo mundo. Eu falei, nossa senhora, a gente vai queimar tudo aqui, a gente vai ficar famoso por colocar fogo além da área experimental. E daí a minha surpresa foi uma chaminha que eles até chamam de o fogo do brando, né? Fogo brando, que é um fogo bem brandinho, que ele anda bem devagar no subbosque da floresta. E esse fogo não matou de primeira muita coisa. A gente repetiu o fogo no ano de seca. E daí a mortalidade de árvores, que se a gente pensa, né, normalmente morre 1%, 2%. A gente queimou a floresta, 10% das árvores morreram. A gente queimou de novo, 90% das árvores morreram de novo. E, novamente, a gente falou, bom, parece que essa floresta até resiste ao fogo. Mas daí a gente queimou de uma condição um pouco diferente, uma condição mais comum que os incêndios na Amazônia ocorrem. E daí, bum, a floresta sucumbiu. Perdeu um monte de árvores, perdeu biodiversidade, perdeu carbono, perdeu função, perdeu animais, perdeu formiga, perdeu borboleta, um monte de coisa. E essa resposta, tanto no experimento Seca Floresta, quanto no experimento de fogo, foram abruptas, super difíceis de serem preditas. E elas mudaram completamente o sistema. E nos dois casos, as respostas foram muito atreladas ao clima. Não uma mudança sutil, mas uma seca, um aumento de temperatura, muito parecidos com o que a gente prevê para a região. Então, essas respostas muito abruptas levantaram assim o alarme, né? A gente soou o alarme, falou, olha, tem um mecanismo para destruir floresta em 3 anos relacionado com seca e fogo. E efeito de bota. Que daí vem um pouquinho do que você estudou muito, né, Anne? De você falar, bom, onde ocorre o fogo? Ocorre perto de estrada, perto de borda, e você tem um monte de estudo falando disso. Então, assim, a minha parte dos estudos é mais pegar as imagens de satélite, né, tentar entender o padrão do fogo e ver como o regime de fogo, né, ou seja, como essas cicatrizes de fogo nas imagens de satélite, cicatrizes históricas, como elas estão mudando, né? Se elas eram pequenas e agora estão ficando grandes, né? Se o tempo em que elas ocorriam está antes ou depois, qual é a intensidade, o intervalo entre uma cicatriz e outra, qual é a frequência que está ocorrendo, que são as principais propriedades do regime de fogo, né? Que os cientistas de fogo normalmente estudam. Então, a minha parte é essa e a sua parte é um pouco entender esses processos, né? Então, eu achei bem interessante isso que você falou, essa questão do efeito de borda, né? E isso tem muito a ver por exemplo, da onde começa o fogo, né? Então, a gente lembra, ano passado, as pessoas falando sobre, tentaram comparar o fogo na Amazônia com o fogo na Califórnia, ou até esse ano o fogo na Austrália, né? E, assim, entendendo que são coisas totalmente diferentes, né? E Sim, aí, não sim. sei se você quer falar um pouco sobre isso, a Érica falou na live passada, mas eu acho que é bom reforçar, assim, né? Que na Amazônia, realmente, a floresta ela é resistente ao fogo naturalmente,
né? Ela é úmida. Então, o regime de fogo, ou seja, assim, o fogo natural aconteceria muito raramente, a cada 500 mil anos, tem modelos que indicam, né? Então, precisaria de não sei, uma série de características que realmente levariam aquele fogo a ser natural. Então, dizendo isso, as fontes de ignição para começar um fogo na Amazônia são humanas. Assim, alguém foi lá, acendeu uma tocha, acendeu um fósforo e principalmente para duas coisas, né? Para queimar a área que foi desmatada, a área de floresta que foi derrubada, está secando, então queimar essa área, ou queimar um pasto ou uma área agrícola, né? Sim, sim. Então, são essas É, duas principais fontes dos incêndios florestais. não, e eu acho que tem um detalhe, talvez não seja um detalhe, mas um componente muito importante disso, que a gente falou, né, da seca, a gente começou a falar de borda. E esses fatores, com vários outros, interagem. Então, é igual quase somar um mais um e não dá dois, dá três, quatro, cinco. E parece pouco lógico, mas é porque tem interações. Então, se você queima uma floresta no ano não seco, é uma coisa. Se você queima no ano de seca, é muito pior. Ao invés de 10% de árvore morta, você pode ter 90%. Se você tiver uma borda de floresta, pode ser ainda maior e realmente detonar a floresta. E esses fatores estão mudando rapidamente. Então, hoje em dia, no sudeste da Amazônia, no arco de desmatamento, quase 12% das florestas estão perto de uma área agrícola. Essas áreas são muito mais quentes e mudam completamente a dinâmica de floresta, faz com que as árvores grandes sejam perdidas. Além disso, a gente tem um aumento da temperatura global, né? Basicamente 1 grau. Isso expande o ar, não linearmente, exponencialmente. Daí a gente tem secas que estão ficando mais frequentes. Daí a gente tem pessoas queimando, o desmatamento aumentando, e esse desmatamento é diferente do que era 10 anos atrás, diferente do que era 20 anos atrás, 60 anos atrás. E um monte de gente vai falar, ah, mas sempre teve seca na Amazônia. Sim, teve, mas é uma variabilidade natural e você está deixando os extremos mais extremos. Então, isso vai piorando toda a situação. E se esses fatores se alinham, a gente tem a tempestade perfeita de fogo na Amazônia, que é um pouco do que a gente vê esse ano. Na Califórnia, a gente teve, e em geral nas florestas do oeste dos Estados Unidos, e Novo México, em vários lugares, teve uma exclusão de quase 100 anos de fogo. Porque as pessoas falam, bom, fogo, floresta é muito bom para a água, vamos excluir, um dos motivos, vamos excluir fogo das florestas. Em muitos casos colocaram um pouquinho de gado, outros não. E isso gerou um acúmulo de quase 100 anos de combustível, de folha, vários materiais no piso da floresta. A gente Mas, Paulo, é começa. importante dizer que essa floresta, a floresta da Califórnia, ela é Sim, uma sim. floresta que precisa do fogo. Porque Sim, sim, assim, ocorria a cada né? 5 anos, ocorria a cada 7 anos, 5 anos, 2 anos, de repente para, né, de queimar por ações humanas, supressão de fogo nessas florestas, e daí você tem quase 100 anos de exclusão, com acúmulo de combustível, a temperatura do planeta mudando, secas ficando mais extremas. Quando o fogo ocorre agora na Califórnia e outros lugares, mesmo assim, o fogo, a floresta sendo mais adaptada ao fogo, dependente do fogo em vários locais, o fogo é catastrófico. Eu visitei um lugar com um pesquisador, o Craig Allen, Novo México, quase 100% das árvores morreram em 2011 e nada de regeneração, por causa de um fogo desse catastrófico. Uma área ao lado queimou durante um ano não muito quente, não muito seco, você nem percebe que teve fogo. Então essas respostas são muito complicadas e ações humanas podem causar grandes problemas. Enfim, será que a gente responde algumas perguntas, Anne? Vamos, Ou vamos. Eu ia esperar dar meia hora, mas eu acho que já deu. A ideia era realmente a gente tentar responder algumas perguntas. Eu não consigo ver as perguntas, assim, gente. Tá, aqui, peraí. Tem um,
o pessoal perguntando sobre se o IPAM trabalha com, tem brigadistas, né? Gente, nós somos um instituto de pesquisa. A gente trabalha em parceria com os brigadistas, com os corpos de bombeiro, né? Com o Corpo de Bombeiro do Mato Grosso. Então, toda vez que tem algum fogo experimental, a gente tem sempre essa parceria, né? Então, estamos sempre juntos, todo mundo com licença, etc., né? Tudo que precisa para fazer tudo direitinho. Mas é importante Tinha uma falar, né, pergunta. Anne, que dessa brigada tem vários grupos, até o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, um tempo atrás, organizavam e treinavam brigadas. Tem brigadas da Aliança da Terra, tem brigadas indígenas dentro do Parque do Xingu. Então, treinamento e entender qual é o mecanismo que possibilite, né, expandir essas brigadas é super importante. Estão perguntando se o IPAM tem alguma atividade no Acre. A gente tem um escritório no Acre, né? Por muito tempo nós tivemos um trabalho com fogo no Acre, mas a gente tem uma semente, né, do IPAM no Acre trabalhando com fogo, que é a professora Sonaira, que hoje é a pessoa que entende mais sobre incêndios florestais no Acre, né? Inclusive produzindo vários mapas, vários dados que são fundamentais para entender o fogo no Acre. Eu vi uma pergunta aqui sobre raízes, se o fogo florestal é capaz de afetar as raízes das grandes árvores? Tem vários tipos de floresta da Amazônia. A gente tende a falar de floresta amazônica, mas tem um monte de tipo. Tem algumas florestas que crescem em solos mais pobres, sem muitos nutrientes. E essas florestas tendem a ciclar muito rápido nutriente. Então as raízes ficam quase aéreas. E quando o fogo pega nessas florestas, sim, tem um dano muito grande às raízes e podem levar a mortalidade muito grande de árvores, um efeito muito danoso. Outras regiões, por exemplo, florestas mais de igapó, né, tem também uma massa de raízes muito grande e um componente orgânico, né, no solo bastante inflamável durante anos de seca extremo. Eu lembro que eu vi uma apresentação num congresso, eu não lembro agora quem era, se era o Paulo, enfim, mas ele mostra um gráfico e fala, olha meu resultado de mortalidade. Morreu tudo e nada regenerou depois de um fogo nessas situações, quando o fogo realmente consegue pegar e afetar e danificar as árvores. E é muito interessante esses efeitos, né, que a gente tende a pensar em fogo, em áreas mais de florestas longe dos rios e tal, mas tem um aumento, uma intensificação também do regime de fogo perto ali dos córregos, dos rios da Amazônia, porque se não tem uma inundação e tem uma seca muito grande, aquele sistema fica bem vulnerável ao fogo. Paulo, e essa a gente começou a falar um pouco sobre isso, mas e se uma floresta pegar fogo muitas vezes, ela vai virar um cerrado, tipo um cerrado, ou não? Não, não. O cerrado, o cerrado é um sistema, né, que super antigo, desenvolveu uma biodiversidade gigantesca e tem um sistema próprio super rico, raízes bem profundas, uma capacidade super grande de ciclar água, carbono, etc. E tem sua marca estampada, né? Cerrado é uma coisa. Floresta queimada, muitas vezes, um curto de tempo, né, de centenas de anos até, é floresta degradada, pelo menos do nosso ponto de vista. E floresta degradada, empobrecida em termos de diversidade, empobrecida em termos de serviços ecossistêmicos e tudo mais. Então, quando a gente fala assim, até brinquei, né, daquele experimento de savanização, porque não é uma savanização. É uma savanização do ponto estrutural, né, que fica mais baixinha, tem gramínea, mas normalmente é uma gramínea exótica que tem, super inflamável, as árvores estão ali sofrendo, tentando sobreviver, e algumas árvores bem agressivas conseguem entrar. Mas é super importante fazer essa distinção. Então, quando a gente fala assim, a Amazônia vai virar cerrado, uma savana, é muito mais do ponto de vista climático,
que um clima parecido com o clima da savana pode dominar o futuro ali naquela região. Agora, como vai ser? Mas não vai ser um cerrado super rico, super bonito, quem já passou por ali sabe. Agora, o que tem no cerrado mais ao sul, em regiões mais úmidas, é um processo de como é que fala? Encroachment, de adensamento do cerrado. Se não tem fogo, né, algumas áreas muito úmidas, como no estado de São Paulo, por exemplo, várias áreas estão realmente sendo dominadas por árvores mais comuns em florestas. Se não tem um fogo, que também é um componente do cerrado. Agora, se ocorre a cada 5 anos, 7 anos, 10 anos, uma pergunta super difícil para responder geral para o cerrado inteiro. Mas os cerrados, por exemplo, do estado de São Paulo, se você tira o fogo, ele acaba levando ao adensamento daquelas áreas, e com isso tem um efeito cascata também para várias espécies de bichos, de insetos e tal. Legal, Paulo. Paulo, explica um pouco, então, se eu entendi bem, né? Não quer dizer que se uma floresta for muito queimada, quer dizer que ela vai ficar empobrecida, né? Empobrecida estruturalmente e também em número de espécies, né? Então, fala um pouquinho para mim assim sobre a biodiversidade. Qual é o impacto disso sobre a biodiversidade e se a fauna, né, os bichos que andam por essa floresta, como é que eles interagem com essa floresta e o papel deles na recuperação dessa floresta? É super, super interessante o que a gente viu no nosso experimento no sudeste lá do Mato Grosso, que é bem, a gente queimou a floresta várias vezes e de repente teve essa switch, né? A floresta quase foi destruída rapidamente e a gente falou, bom, a floresta vai se recuperar dentro de um prazo de alguns anos, ou talvez uma década, porque as árvores gigantescas, elas têm uma casca muito grossa e raízes bem profundas, então elas sobreviveram ao fogo, algumas delas, várias delas, aliás. E a gente falou, bom, vai ter uma recuperação. Depois de 10 anos, a gente avaliando essa recuperação, na verdade, teve uma certa recuperação. Algumas espécies entraram naquele sistema queimado, na floresta queimada várias vezes. Só que as árvores grandes começaram a morrer uma mortalidade, morrer rapidamente. Não rapidamente, mas numa alta taxa. Então, o fogo passou, danificou um pouco aquela árvore, né? Os patógenos começaram a atacar ali o tronco da árvore, o tronco começou a apodrecer, e daí gerou um ciclo no qual as árvores ficaram muito mais vulneráveis, por exemplo, à seca, ficaram muito mais vulneráveis ao vento, muito mais vulneráveis a vários outros tipos de distúrbios ou efeitos biológicos da floresta. E isso acabou causando uma degradação da floresta após o fogo, queimado várias vezes, bastante prolongada. E hoje, se a gente for lá, depois de mais de 10 anos que a gente parou de queimar, ou 10 anos, a gente ainda pode ver um estrago gigantesco do fogo e essas árvores grandes caindo, caindo, caindo e todas quase podres dentro. Então são enfraquecidas estruturalmente. E quando você vai fazer um Então, inventário em várias regiões, a gente vê esse processo que demora muito tempo para a floresta se recuperar, estruturalmente até. E daí, esse processo de diversidade de árvores é um processo muito demorado, que depende de uma sucessão ecológica. Algumas espécies chegam, daí outras chegam, e essas primeiras vão desaparecendo ao longo do tempo, e depende de uma complexidade biológica que tem naquela região, de outros fragmentos de dispersão de bichos trazendo sementes diferentes, trazendo coisas diferentes para aquela área. Então, ao mesmo tempo que tem o florescimento da floresta, que leva a uma mudança da fauna, nesse caso a gente observou uma mudança bem grande de borboletas e formigas da comunidade. Então, e o Lucas Paulucci, né, publicou bastante sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, tem um herói na história, né? Todo mundo precisa de um herói, e nessa, pelo menos, nosso experimento, o herói é a tal da anta, né, que a gente agora tem estudado bastante isso. E foi bem interessante, que foi olhando e falando, nossa senhora, olha o tanto de negócio de anta que tem aqui, e
todos quase, aqueles montes, né, de fezes, têm sementes. Será que esse monte de semente não contribui para a regeneração dessa floresta queimada várias vezes? E num estudo super legal, com vários autores, e a gente viu que realmente tem um impacto interessante, importante, e traz muita semente de várias espécies. E as antas, por algum motivo que a gente não sabe ainda exatamente, gostam de passar tempo nessas áreas queimadas, enquanto isso produzem, espalham sementes de espécies diferentes. Porque se você pegar na média, as árvores que são grandes, têm sementes grandes. E nem todos os bichos da Amazônia conseguem dispersar sementes grandes. E a anta consegue. Então ela desempenha um papel que é quase único, já que a megafauna desapareceu, quase toda desapareceu, há 11, 10 mil anos atrás, outros bichos que conseguiriam também. E eu já falei demais de novo. E é engraçado que esse paper, né, esse artigo da ANTA foi um dos artigos mais famosos, né, em parceria aí com o IPAM, sobre o tema do fogo, né? Porque ele foi, tipo assim, o Leonardo DiCaprio parece que amou. É o Mas assim, Rogério, né, um estudante de Rogério, mestrado, fez trabalho junto com o Lucas e vários outros colaboradores. Um trabalho simples, mas que realmente mostra o papel, é um serviço ecossistêmico de um bicho. E se você pensar, em alguns casos, as antas estavam trazendo quase 10% do número de sementes que são utilizadas em reflorestamento na região, tal da muvuca. Então é muita coisa que um bicho só, uma espécie, estava trazendo. Obviamente que isso uhum. não vai recuperar toda a Amazônia, toda a floresta, né? Os jornalistas perguntaram: então qual é a sua indicação? A gente tem que espalhar anta pela Amazônia para recuperar? Eu falei: não, mas a gente deixando o habitat delas e não matando todas já é uma ajuda grande, né? Para É, para que o produtor não tenha que recuperar todas essas APPs que custa muito dinheiro, é super difícil, e tal. legal, Paulo. Paulo, eu sei que você também é uma das pessoas que tem trabalhado muito na formação, né, de alunos e principalmente dessa região aí do Mato Grosso, onde a gente tem trabalhado. Antes da gente passar para uma pergunta, estou vendo que tem uma pergunta aqui, tem algumas perguntas na realidade. Eu queria que você falasse um pouco desse processo, assim, de como a gente, né, eu e você, que entramos como estudantes e hoje a gente, né, tem é, tipo, construiu uma carreira, né, em temas específicos, né, que de uma certa forma é reconhecida. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como a gente está ajudando a formar cientistas de fogo, né? Com Sim, perguntas sim. importantes. Gente, é muito interessante que eu lembro, a primeira vez, só para um parênteses aqui, a primeira vez que eu comecei, né, quando eu comecei a estudar fogo, lá em 94, 93, por aí, que eu comecei a mapear, né, olhar fogo nas imagens de satélite, ver uma coisa assim, bem, nossa, o que é isso? Que são essas manchas? E aí fui investigar e tal. E comecei a olhar isso, mapear e tentar entender esse padrão espacial. Foi bem interessante que eu cheguei para um pesquisador, não lembro agora o nome dele, ele estava lá na Fazenda Vitória, e ele falou assim, não, mas a floresta não pega, a floresta amazônica não pega fogo. E eu falei, não, mas gente, olha aqui, né, o tanto de área que foi queimada, e tinha sido queimada no El Niño de 92, 93, né? Aí depois eu fui ver, tinha sido queimado também no El Niño de 84, no El Niño sabe, de 87, e aí, logo em seguida, teve o El Niño de 97, 98, né? E então, tipo, muito incêndio florestal. Eu falei, não, gente, a gente está mudando isso, olha, dá uma olhada nisso. Então, e eu via que os artigos sobre fogo na Amazônia eram, assim, quase
inexistentes, né? Principalmente fogo em floresta, porque se acreditava que realmente a Amazônia ela não pegava fogo. Então, dessa geração, da nossa geração para cá, a gente vê crescendo o número de pesquisas, né, e de pesquisadores que estudam fogo na Amazônia, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, de como tem sido para você, né? Eu vou falar, vou provocar os alunos que estão aí, tanto os que trabalham mais exterior, com assessoramento remoto, modelagem, quanto os que trabalham mais no campo. Porque eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com você, com outras pessoas do IPAM, que estavam realmente viajando a região, tentando compreender, para depois contar uma história maior, né? Então, eu acho que essa perspectiva com os alunos da região é super importante que eles leiam os artigos, saibam estatística, saibam fazer conta, saibam resumir, contar uma história, mas também que entendam os processos, que conversem com as pessoas que estão na região, que conversem com os fazendeiros que estão na região. Esse conhecimento indígena, né, tradicional que tem, tudo isso pode deixar uma história muito mais rica. Eu acho que mesmo a coleta simples de dados e ajuda muito a fazer uma pergunta muito mais interessante. Então, acho que com você, por exemplo, né, você falou, bom, aquele seu livro, Indo Além da Emergência Crônica, que eu acho que foi um marco para mim ler aquele livro, de entender um pouco da complexidade que leva à redução do desmatamento na Amazônia, que leva à redução de incêndio florestal, que não é pegar e colocar polícia, né, exército, para bater em quem está colocando fogo. Realmente uma política super complexa, integrada de ação para realmente ter uma Amazônia mais sustentável no longo prazo. E, e o que a gente estava fazendo ali em 2005, acho, né, criando o Distrito Florestal, criando algumas áreas para barrar a grilagem, era uma coisa, era uma emergência que tinha naquele ano, depois de 2004, 2005. Então, essa formação, eu acho que o trabalho do IPAM, de outras ONGs, outros institutos, que vieram com assim, vamos enfiar o pé na ciência, mas também olhar para o mundo real, olhar para a necessidade real, olhar para os problemas reais. E mesmo que você trabalhe em algo super ecológico, você consiga colocar no contexto de mudanças globais e de sustentabilidade. Então, qual que é a maior utilidade que você conseguiria com essa sua amostragem, com esses seus dados, com essa sua pesquisa? Inspirar as pessoas, não ficar só lendo aquele artigo científico chato, mas tentar integrar aquilo com o que está acontecendo no quintal das pessoas, o que está acontecendo, né, na casa dos seus pais, nos seus tios, dos seus familiares, das regiões, das pessoas que estão ali. E vários dos alunos que trabalham com a gente entram no mato e sabem muito mais do que a gente, porque cresceram fazendo isso. Cresceram vendo gado, criando gado, sabem de pecuária, sabem de lavoura, muito mais do que a gente. E assim, como você instiga esses alunos a darem um passo para trás e tentarem fazer uma pesquisa que leve em consideração esse conhecimento natural, que vem da nascença, da família, que vem de estar naquela região. E daí vem a provocação de quem está no assessoramento remoto, de quem está fazendo, em 3 dias consegue mapear desmatamento na Amazônia inteira e com todos os hot pixels, né, anomalia de calor. Que é um pouco mais a fundo em alguns temas para contar uma história mais construtiva quando colocar esses dados lá fora, né, em grandes jornais. E porque muitas vezes esses dados podem não ser tão construtivos, poderiam contar uma história muito mais construtiva para a conservação. E eu acho que a integração dessas duas escalas, desses dois tipos de conhecimento, é muito importante. Então, a gente até, o Guarino da UNB organizava, junto com o Ed, várias outras pessoas da Unemat, um curso de campo. E pessoas da UNB e da Unemat iam para campo, ou vão até hoje. E você vê essa troca de conhecimento muito, muito rica. Então, é sempre assim, eu tento falar, bom, a formação das pessoas, de instigar, de usar esse conhecimento mais local para contar uma história mais construtiva, né? Legal. Então, acho que a gente está quase chegando ao fim.
tem uma pergunta aqui, existe diferença da resposta da floresta aos eventos de seca que afetam o regime de precipitação da estação chuvosa, dos eventos de seca que afetam o regime de precipitação da estação seca? Existe uma diferença da resposta da floresta aos eventos de seca que afetam a estação chuvosa daqueles que afetam a estação seca. Então, eu vou responder, que é muito importante que a gente tinha falado, né, que eu comentei que a floresta amazônica está ficando mais inflamável. É mais fácil de pegar fogo ao longo do tempo. E se tem uma seca, provavelmente o fogo vai ser maior, né? Em parte é porque a estação seca está ficando mais alongada. E o início da estação chuvosa, principalmente ali na região do Arco do Desmatamento, depende de uma umidade que vem da floresta. É quase ligar o seu carro, né? Você precisa de um starter, de algo que ligue isso. E essa umidade normalmente vem de árvores com raízes profundas que conseguem liberar esse calor latente que a gente fala, todo esse vapor d'água. Então, quando a gente corta essas florestas, esse início da estação chuvosa fica um pouco mais difícil, ele não se consolida tão facilmente. Então a estação seca começa a se alongar um pouco mais, e um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, e isso é super importante. Então tem essa interação entre seca, desmatamento, comprimento da estação chuvosa e seca, que ali estão interagindo. E isso pode ter feito para a inflamabilidade de floresta, pode ter feito para a agricultura. Agora, o tanto, que é outra pergunta, né? Agora, é super importante a gente não só pensar em clima, né? São várias variáveis que existem representando o clima, que têm efeitos diferentes. Então, o comprimento da estação seca é um chave, né? Se a gente tem uma estação seca de 4 meses e meio, muda para 5 meses e meio, a chance de você ter uma floresta nessa região, mesmo que chova muito na estação chuvosa, é muito baixa. Então, normalmente, você já tem um sistema com muito menos biomassa, um sistema bastante diferente. Uhum. Legal. Então, Paulo, não sei se, antes de eu fazer o comentário final, não sei se você queria comentar mais alguma coisa. Tem uma pergunta aqui, mas virar cerrado não seria um processo natural? É ruim? Então, esse processo do cerrado, que tem em algumas regiões da Amazônia, da bacia amazônica, é um processo bastante diferente, é velho, é bem antigo, tem toda uma parte de seleção natural, a formação daquele sistema. Então, quando a gente fala em queimar a floresta e mudanças climáticas, não é a formação de um cerrado no meio da Amazônia de uma hora para outra. É um processo de degradação florestal causada por desmatamento, exploração madeireira, fogo, vento e por aí vai. E essas interações que podem levar a uma degradação severa de florestas que tem consequências para muita gente da região e fora dessa região. E o cerrado tem um papel até importante em prover chuva para partes da região, ali no sudeste da Amazônia, que a gente não pensa muito, mas o cerrado ajuda a Amazônia em certos momentos. Que é essa simplista aqui que perguntou, né? Legal. Tem uma outra perguntinha, acho que dá tempo. Antes da floresta sucumbir, vocês tinham algum indício de que ela estava mais instável do que nos experimentos anteriores? No experimento de seca, a gente viu basicamente a árvore parou de crescer, a floresta parou de crescer. Então, ela não jogou muitas folhas, ela estava lá bonitinha, mas ela parou de crescer de uma hora para outra. E essas árvores, elas podem ter uma reserva, quase 20% do peso seco, né, do carbono, pode ser de reserva. Então, é a gordurinha da árvore para continuar num tempo de dureza, né, de seca. Mas depois desse tempo, ela pode sucumbir. Então, um pouquinho da perda dos vasos, que também, né, conduzem água, interagindo nesse processo. A gente viu também no sensoriamento remoto uma mudança na pigmentação das folhas. Então, a gente tem um sistema de monitoramento, né, bem detalhado, não é para a Amazônia inteira, que a gente conseguiria com sensores hiperespectrais
que você consegue ver na pigmentação das folhas o cetoestresse. Um artigo publicado até pelo Greg Esner no PNAS. Né? E no experimento de fogo, a gente não viu, a gente viu um estresse hídrico, né? As plantas estavam estressadas, teve um aumento de 1 tonelada por hectare de folhas caídas no chão. Pensar que tem mais ou menos 4 a 5, 6 toneladas de folhas no dossel das árvores, 1 tonelada caiu. Então, isso era um indício de que, se a gente queimasse, o fogo seria muito mais intenso. Isso a gente... E eu acho que, só para fazer a gente normalmente tem um indicador de saúde da floresta, que é se tem ou não tem desmatamento. Daí tem um segundo, que é a floresta está degradada ou não está. Mas a gente pode ir até os 100 de indicadores de saúde de floresta. Então, o que a gente usa é um bem grosseiro, super importante, eu diria o mais importante, mas quer dizer que a gente tem além no futuro. E a gente está ainda no primeiro, no segundo indicadores, que são bastante grosseiros. E quando a gente entra na floresta e faz essa pesquisa, a gente vê que uma mudança na saúde da floresta tem efeitos gigantescos para todo o sistema, de maneira que a gente não consegue entender muito bem, devido a essas interações super complexas, qual vai ser o resultado final disso tudo. Legal. Esses experimentos realmente eles trouxeram muita luz, né, sobre o que acontece, sobre os mecanismos, a relação entre fogo, entre seca, né, resposta da floresta, etc. Então eu vou fazer só um comentário final, porque não sei se foi, acho que foi hoje, né, que teve o decreto sobre a moratória do fogo, né, aí por 120 dias. E assim, não daria para fechar essa live sem comentar sobre isso e falar também sobre um assunto que está sendo bastante debatido sobre e o que é esse fogo na Amazônia, né? Dizer que nós estamos preparando uma nota técnica que deve sair aí em breve, né, sobre isso, mas eu vou deixar aqui uma pulguinha atrás da orelha de vocês, né? Gente, quais são os dois tipos de fogo que, que, que geram incêndios florestais, né? Na Amazônia? É o fogo de desmatamento, né? E o fogo de limpeza de pastagem. A gente já falou sobre isso anteriormente, né? Esses dois tipos de fogo, que são esses dois tipos de queimada, precisam de alguém para acender, né? E se a gente tem mais desse tipo de fogo, a gente vai ter mais chance desse fogo escapar e entrar nas florestas, né? Então, essa coisa da gente ficar dizendo, não, foi um foguinho só de limpeza de pastagem, não é isso. Isso é assim, quanto mais a gente tem esse tipo de fogo, maior vai ser a chance da gente ter aí eventos de incêndios, né? Na realidade, mesmo em anos que não são tão secos, né? Então é importante, eu não vou dar o spoiler dos resultados da nota técnica, porque senão a Cris me mata, mas só colocar isso, assim, fogo fora de lugar, né? Que é o fogo que a pessoa não pediu licença, que acredito que seja grande parte do fogo, né? O fogo fora de lugar, com pouco cuidado, né? Que é aquele fogo logo depois do almoço, assim, né? Que é aquele que, tipo, numa quentura ele vai embora e ele escapa, né? Esse fogo ele é muito danoso para o meio ambiente. Ele degrada a floresta. Então, independente se for muito ou pouco, ele degrada a floresta, né? Mas é assim, só para deixar bem claro, né, aqui. A moratória do fogo, ela é muito importante porque ela vem, de fato, combater, né, esse fogo, que é um fogo sem... Ixi, a gente vai ter que encerrar, gente, porque já tem aqui. Então, para encerrar, que são 20 segundos restantes, eu queria agradecer, Paulo, e dizer que
A gente vai estar aqui toda quinta-feira, às vezes